com o Chefe, a série especial nas Serras Gaúchas, aqui o Vale dos Vinhedos. Já conhecemos a história, a saga da família Valduga. Os parreirais foram visitados pelo Marcos e o Daniel. O Daniel, aquele enólogo, o nosso enólogo, campeão de 2011. Esse espaço é onde a vinificação é efetivada. Ciência, conhecimento, trabalho árduo. Trabalho que o Marcos Ferrari e o Daniel vão apresentar para vocês. Olá amigos, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. É prazer de recebermos aqui novamente o enólogo Daniel Dalla Valle, o enólogo da Casa Valduga, que nos acompanhou por esse passeio entre os vinhedos, entre as parreiras, para nos explicar como é que a gente faz para buscar a qualidade de um vinho a partir do solo, a partir da terra. Depois disso, depois da colheita, obviamente as uvas vêm para essa unidade de vinificação e aqui realmente se transformam em vinho. Vocês têm mais vinhos comum ou mais vinho fino sendo tranquilo ou mais vinho espumante em termos de produção? Nós estamos hoje com... Este ano os espumantes vão superar a produção dos vinhos tranquilos, certo? Até então os vinhos estavam em maior proporção na nossa produção e esse ano eles vão superar. E Daniel, explique para nós, como é que você faz um vinho branco, por exemplo, um vinho espumante, vamos dizer assim? Pronto, como é o processo? Como é que funciona? Chegam as uvas e daí o que acontece? A metodologia que nós utilizamos para a elaboração dos vinhos brancos para espumante é praticamente a mesma metodologia que a França utiliza na região do Champagne. Então o que acontece? As uvas chegam na vinícola, são prensadas diretamente numa prensa pneumática, uma prensa muito suave, uma prensagem suave para a extração simplesmente de 50% do mosto, o melhor mosto que tem. Somente a parte líquida, portanto? Isso. Perfeito. E as cascas são descartadas? Isso. As cascas então são descartadas. Nós importamos no último ano prensas pneumáticas da França, totalmente inerte, que não tem contato algum com oxigênio no momento da prensagem. Então isso faz com que nós obtenhamos vinhos com menor nível de oxidação nessa primeira fase de extração de mosto, o que proporciona espumantes ou vinhos brancos com maior potencial aromático, maior frescor. Perfeito. Certo? Portanto, é um resultado de uma tecnologia que vocês trouxeram do país que é o país pioneiro em termos de espumante, champanhe, a França, e estão aplicando aqui no Vale dos Vinhedos. Justamente. Para trazer qualidade para a região. Né? E essa prática que vocês têm de cuidado com a produção de espumante, vocês também têm com relação ao vinho tinto? Sim, da mesma forma. Então, para o espumante existe um tipo de tecnologia, para o vinho tinto outro tipo de tecnologia. Essas ambas tecnologias nós trouxemos elas basicamente da Europa, Itália e França, onde são os dois berços principais onde que se desenvolve essa tecnologia vitícola e enológica. É de lá que nós compramos essa tecnologia. No caso do tinto, então, nós trouxemos no ano passado a tecnologia de uma selecionadora óptica de grãos. Embora se tenha todo um cuidado no vinhedo com relação à qualidade da uva, seleção, etc., é inevitável que depois, quando essa uva chega na vinícola, no meio das uvas boas tem algum grão defeituoso. Então é preciso ser retirado esses grãos. É por isso que o Daniel está falando dessa selecionadora de grão, que é que vai descartar os grãos defeituosos que poderiam deixar o vinho menos bom, vamos dizer assim. Justamente, até então nós fazíamos essa seleção manualmente, certo? Tem as senhoras que ficam ali coletando um pequeno pedaço de engasse, o grão está defeituoso. Hoje, de maneira automática, uma selecionadora óptica, muito mais com perfeição, com muito mais rigor, certo? Seleciona tudo isso para nós e o que passa nessa selecionadora são os grãos perfeitos que vão originar o vinho que nós vamos consumir. E esses grãos vão vir para cá? Vão vir para esses tanques, certo? No caso do vinho branco vem só o mosto, onde vem sofrer a fermentação alcoólica, que vai se transformar em vinho. Somente a parte líquida, portanto. A parte líquida. No caso do vinho branco, então, existe um controle rigoroso na temperatura que fermenta entre 14 e 16 graus, certo?
E no caso do tinto, que vem juntamente a casca com o líquido, vem sofrer uma maceração pelicular, onde nós vamos extrair toda a parte corante, ou quando você tem uma taça de vinho tinto, que você percebe a cor violácea, a cor rubi, essa cor toda vem da casca. Então nós temos que macerar esta casca para que exista essa extração e passe para o líquido. Mas tem que ser uma maceração suave também, não pode ser uma maceração violenta para não machucar a semente, será? Justamente, então a maceração depende de tempo e como você manipula ela. Então o tempo você vai macerar 5 dias, 10 dias, 15 dias, conforme o tipo de uva e o objetivo do seu vinho. E a maneira como você manipula essa remontagem. Então tem que ser muito delicado e suave para não extrair esses maus polifenóis que você comentou, o que deixaria o vinho muito astringente, amargo, certo? Defeituoso. Não palatável. Seria um vinho defeituoso, portanto. Muito bem. Portanto, é através do domínio dessas tecnologias que são importadas aonde se produz essa tecnologia da melhor maneira, então elas são trazidas para o Vale dos Vinhedos e as uvas que já contam com controle de qualidade muito elevado lá lá no campo, lá no vinhedo, chegando aqui, persiste esse controle de qualidade até passar justamente na fase da fermentação, não é isso? E a temperatura, como é que se controla? A temperatura, então, através dessas cintas dos tanques, né, nós temos um software no laboratório em que o enólogo projeta tanque X com o vinho Y que ele quer fermentar a uma temperatura de 15 graus. Ele programa no software 15 graus e é isso que vai acontecer aqui no tanque. Perfeito. As remontagens do vinho tinto da mesma forma. É programado lá no laboratório e isso é o que vai acontecer aqui no tanque. Essas são todas tecnologias que facilitam e que realmente vai acontecer aquilo que nós queremos que aconteça. Que foi planejado quando lá no vinhedo se teve todo aquele cuidado, toda aquela cura, justamente para poder trazer ao vinho qualidade. Na parte do laboratório também existe todo um controle de excelência, de análises, desde da parte da colheita da uva. O momento da colheita. O momento da colheita da uva não é simplesmente um fato de você ir no vinhedo, olhar para a uva e dizer, vamos colher a uva. Não é bem assim. Você tem que, além da análise empírica e visual que você tem toda uma parte analítica que dá um suporte para o enólogo dizer, não, essa uva, para esse tipo de vinho, eu já posso colher que está no ponto de maturação ideal. Perfeito. Quando esta uva chega na vinícola, já está disponível todo o maquinário de recepção e o tanque para onde ela vai. Então, existe toda uma programação muito detalhada, muito refinada, para que todos os processos aconteçam de maneira adequada para termos a melhor extração da qualidade desta uva. Perfeito. É importante que se diga, porque cada um desses tanques, ele precisa receber a uva e o mosto de uma única vez. Não pode ser enchido aos poucos, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã. Quando ele recebe, já parte a fermentação. Por isso que tem muitos tanques, por isso que alguns até permanecem vazios. Isso. Para poder depois fazer as trocas, etc. Daniel, me diga uma coisa. Basicamente, hoje, qual é a produção da Casa Valduga em termos de litros de vinho ou garrafa, enfim? Nós trabalhamos em garrafas, então 1,5 milhão de garrafas é o que estamos trabalhando hoje, entre o vinho branco, tinto e espumante. 1,5 milhão de garrafas. 1,5 milhão de garrafas. Isso posiciona a Casa Valduga perante o mundo como um produtor médio-pequeno, vamos dizer assim. Não se pode falar de uma vinícola boutique, mas tampouco se pode falar de uma vinícola grande. Não, é pequena média. Pequena média, perfeitamente. No Brasil, como é que ela se posiciona em termos de ranking? Estamos entre as 10 produtoras de vinhos finos. A Casa Valduga só trabalha com vinho fino, então estamos entre as 10 produtoras. Nosso objetivo, Marco, tu sabe, trabalho mais com a parte da qualidade em si. Daniel, me diga só mais uma última coisa. E a partir daqui, quando a vinificação é feita, quando o vinho fermentou, quando descansou o tempo necessário, etc. e tal, qual é o destino dos vinhos, tinto e branco? Após todas essas operações que você comentou, o vinho está pronto para o engarrafamento, ele é transportado até outra unidade que nós temos a envasadora, ele é engarrafado, os tintos vão para as caves, onde permanecem por 6 meses, 8 meses ou 1 ano, descansando, envelhecendo nas garrafas,
O espumante também vai para a cave subterrânea do nosso processo clássico champenoise, permanecem lá por no mínimo 12 meses, que é a nossa linha arte, até 60 meses. E Daniel, esse negócio das barricas, o vinho que fica na madeira, nos barris, etc. Obviamente vocês têm disso. É todo vinho, todos esses daqui vão para o barril ou não? Não, todos não. Temos linhas, grande parte vai, Marcos, mas temos, por exemplo, a linha Duetto e a linha Arte, que não vai uma pequena parte do vinho barril, porque nós queremos um vinho mais jovem. Certo, você está me falando. Certo, não, você está me falando dos tintos, mas eu gostaria que você me explicasse dos brancos. Branco também é o mesmo caminho ou não? Os brancos só temos o Chardonnay Gran Reserva, que fica então 100% em barricas, né, de 6 a 8 meses, que vai em contato com as leveduras e é feito batonagem toda semana para deixar um vinho mais gordo, vamos dizer, mais volumoso, mais pesado. Perfeito. E temos uma pequena parte, então, de alguns espumantes, que o Chardonnay fica armazenado 1 ano na barrica, que depois entra no assemblagem. Do espumante. Isso. Mas Perfeito. no espumante é uma pequena porcentagem. Muito bem. E o restante dos brancos são, a sair daqui, já vão no engarrafamento e já saem. São brancos jovens que não passam por madeira, só ficam em tanques de aço inox. O próximo passo, o Daniel que nos acompanha, iremos lá para a sala de barricas para ver o que é uma barrica, para que serve a barrica e o que é que ela nos traz para o nosso vinho de qualidade.